1 Pedro, capítulo 2. A gente está aqui nessa série sobre o nosso Natal missionário. E hoje eu quero falar sobre a igreja. Esse texto de 1 Pedro fala um pouco do que é a igreja. E, portanto, do que somos nós como parte, como igreja do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar de novo? Senhor, a gente confia que o Senhor está no nosso meio, que essa palavra é a Tua palavra e que Teu Espírito Santo fala conosco por meio dela. Faz isso de novo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Há várias figuras bíblicas para a igreja do Senhor. E esse texto fala desse edifício. O texto começa dizendo que a gente deve se livrar de toda a maldade que existe no mundo. De fato, o mundo é cheio de maldade. Eu lembro de uma conversa de um dos meus mestres, do Ariovaldo Ramos, com uma pessoa que chegou e disse assim, um ateu, que disse: eu não acredito em Deus. E ele disse: por que você não acredita em Deus? E ele falou: por conta da maldade do mundo. Porque tem muita maldade e eu não acredito então num Deus plenamente bom, que de alguma forma permite essa maldade toda aí pelo mundo. E aí o pastor disse: pois eu acredito em Deus justamente por conta da maldade do mundo. O ateu se assustou e falou: como assim? Ele disse: pois é, porque a maldade, ela respeita algum limite, alguma lei? Ele falou: não, a maldade não respeita a lei. A maldade respeita os idosos? Não, a maldade não respeita os idosos, as pessoas agridem, batem idosos por aí. A maldade respeita as crianças? Não, a maldade não respeita as crianças, as pessoas fazem coisas muito más para as crianças são feridas, abusadas sexualmente, exploradas. A maldade respeita algum tipo de ideologia? Não, há maldades em todos os espectros ideológicos. A maldade respeita algum tipo de governo? Não. A maldade respeita algum tipo de fronteira? A maldade só tem poder nessa fronteira e naquela fronteira? Não, a maldade... Ele falou assim: quem põe limite à maldade? O que faz
com que nós não sejamos totalmente destruídos, ou com que a gente não se destrua 100% mutuamente? O que faz com que a maldade não tome conta do mundo todo? Ele disse: Deus. Deus é o Senhor soberano que põe limite à maldade. A gente não se destrói, o mundo não se destrói, não se destruiu até agora, porque Deus põe limite na maldade humana. Então, Deus é o Senhor que põe limites à maldade. A maldade, quando chega em Deus, ela para. Deus é o limitador da maldade. E em certos momentos que a maldade está muito grande, Ele intervém de forma drástica. Quando Deus liberta o povo de Israel lá do Egito, Deus fala: a maldade dos egípcios chegou até mim. Quando Deus executa juízo lá contra Sodoma e Gomorra, Ele fala: a maldade deles deu no limite. Quando Deus executa o juízo com o dilúvio, Deus disse: o mundo está totalmente corrompido. Então, Deus coloca limites à maldade e intervém quando essa maldade está demais. Agora, a igreja, e eu e você, como chamados por Deus, a gente tem que ser instrumento de Deus também para pôr limites à maldade. Para que as coisas más cheguem em nós e não encontrem um espaço de continuidade, mas encontrem um dique de contenção. A maldade que chegou a mim, eu vou conseguir absorver e não vou replicar. Eu vou conseguir absorver essa pancada e não vou dar a pancada no outro. Agora, quantas vezes a maldade que a gente sofreu no trânsito, a gente aplica nos nossos filhos? Porque a gente está nervoso, dá uma bronca sem medida. Aquela maldade que a gente recebeu de uma situação injusta no trabalho, a gente devolve em cima do nosso cônjuge, porque a gente chega em casa estressado e devolve e descarrega. Esse é um péssimo jeito, porque a gente dá continuidade. O mundo está ignorante. E a gente vai fazer parte dessa ignorância? O mundo está estressado, a gente vai fazer parte desse estresse? O mundo está violento, e a gente vai replicar essa violência? Não. E o que Pedro está escrevendo para a gente, é que a gente deve se livrar. E eu diria, a gente deve inclusive conter. Ele diz: livrem-se de toda a maldade, de todo engano, de toda a hipocrisia, de toda a inveja, de toda espécie de maledicência. A fofoca que chega até nós eventualmente, a gente já deve lutar para que não chegue, né? Mas se eventualmente chegar, a gente deve segurar ela, guardar, dar um jeito de jogar ela fora e não levá-la adiante. A gente tem que ser o limite contensor da maldade do mundo. E é isso que Pedro está dizendo, que a gente precisa nos livrar, e eu diria, conter a maldade do mundo. E a gente precisa desejar, como crianças recém-nascidas, deseja o leite da sua mãe. A gente precisa querer o que é bom, desejar o que é bom. A gente tem tido ótimas aulas aqui de estudo bíblico. E eu estou citando isso como um exemplo, tá? Eu sei que nem todo mundo consegue chegar cedo. Eu sei que tem gente que chega cedo, mas tem que estar aqui no ensaio, ou tem que estar aqui fazendo outras coisas. Mas a gente tem oportunidades ricas de crescimento, por exemplo, no estudo da palavra de Deus. E essa é uma forma. E eu quero dizer para vocês que eu estou totalmente disponível para que esse estudo da palavra de Deus seja o melhor possível no domingo de manhã, mas podemos fazer classes durante a semana também. Se você quiser,
estudar com a gente, é uma ideia que eu tenho pensado. Vamos fazer um curso de teologia, ou mesmo os nossos cursos bíblicos domingo, replicar um dia da semana? Por que não? Eu teria o maior prazer. Porque o prazer do professor é ter aluno para ensinar. Né? Então, para mim, quando eu penso que eu estou chegando no final do ano, que eu não dei tudo que poderia dar, eu penso nisso. Poxa, eu poderia ter dado mais aulas, poderia ter ensinado mais a Bíblia. Como é que a gente faz isso? Como é que eu posso fazer isso mais e melhor e para mais pessoas no ano que vem? E eu estou disponível para isso. E o que Pedro está dizendo aqui, que a gente precisa desejar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos alimenta para o bem. E o exemplo de estudo da palavra de Deus é um exemplo. Tem outras formas, a gente relançou agora no final do ano os nossos pequenos grupos. É mais uma forma que não é focado em estudo da palavra, mas com certeza é um encontro de comunhão em torno da palavra, que também é uma forma de crescimento. Então a gente não pode parar no tempo e não querer crescer e não querer se desenvolver. Porque profissionalmente, isso já é uma coisa fundamental, né? A gente já sabe disso, a gente que está no mercado de trabalho já sabe disso. Que se a gente não estudar, se a gente não se aperfeiçoar, se a gente não fazer novos cursos, se a gente não criar novas conexões, a gente não cresce. Então a gente já sabe disso em termos de mercado, em termos de mundo do trabalho. Mas em termos de desenvolvimento espiritual, não é diferente, tá? Também há um desenvolvimento que a gente tem a partir do estudo da palavra, a partir da comunhão, a partir da oração, a partir de um esforço, de uma dedicação. E tem o Cortella tem uma anedota interessante, que ele fala que ele dizia para o filho dele pequenininho: quando você tiver 12 anos eu vou te contar um segredo. E ele foi levando essa conversa de quando tiver 12 anos ele ia contar um segredo. E aí o menino fez 12 anos, ele falou: pai, qual é o segredo? Ele falou: o segredo é que vaca não dá leite. O menino falou: não, o senhor está me enganando. Eu sempre aprendi que vaca dava leite. O senhor está me enganando. Esse segredo é uma mentira. Ele falou: não, vaca não dá leite, eu estou te dizendo, é verdade. Ele falou: como assim? Ele falou assim: você tem que pegar a vaca, levar para o curral, amarrar as patas dela e tirar o leite. A vaca não dá leite, se você não for lá tirar. Esse é o segredo da vida, meu filho. Vaca não dá leite. Então o nosso crescimento demanda um trabalho. O nosso crescimento demanda um esforço. Mas o que é bom é que isso é natural. Um nenenzinho nasce e ele chora porque o pulmão dele está se expandindo para ele respirar aqui fora. E quando ele está se desenvolvendo, ele tem cólica porque o intestino dele está também se desenvolvendo. E ele busca, e tem aquele choro de fome, busca pelo leite, busca por mamar, porque ele tem essa necessidade, e ele vai aprender a sugar o leite da mãe para se alimentar. Ou seja, a nossa busca por crescimento, ainda que por vezes com choro e dolorida, é uma coisa instintiva e natural, desde que a gente saiu do útero da nossa mãe. E a gente não pode parar, e que talvez o problema é que em algum momento a gente pare. Em algum momento alguém nos disse que a vaca dava leite. Aí a gente fica esperando a vaca dar leite. Aí de repente alguém compra o leite para nós no mercado e a gente fala: nossa, a vaca deu leite, olha o leite aqui na minha mesa. Né? E aí a gente que é criança vê lá sempre a casa limpa, a louça arrumada, a gente fala: nossa, que automático, né? Tudo limpinho. Não é assim que a gente tem a impressão? Da hora do almoço, a gente chega em casa e está tudo feito, tem comida, tem arroz, tem feijão, e a gente fala: nossa, que coisa legal, apareceu aqui. Mas aí quando a gente vai morar sozinho, aí a gente vê que não é assim automático, que não era uma mágica para surgir o arroz e feijão. A gente teve que ir lá comprar, e depois de comprar a gente teve que fazer, para daí aparecer na mesa. E depois não desaparece da mesa.
A gente tem que tirar da mesa e pôr na pia. E depois não desaparece da pia, a gente tem que lavar a louça suja da pia. E a gente vai se situando que vaca não dá leite, que tem de tirar, que tem um trabalho, que tem uma lição de casa cotidiana para nós. E na perspectiva espiritual, a realidade espiritual espelha a nossa vida natural. Eu diria, a nossa vida natural espelha a realidade espiritual. E na realidade espiritual, a Bíblia diz que quando a gente nasce de novo, a gente é bebezinho, nasceu de novo, fomos batizados, nascemos. Mas agora o bebezinho precisa crescer, precisa se desenvolver, precisa aprender, precisa se alimentar, precisa ser orientado. E é muito legal quando a gente vê um desenvolvimento nas pessoas, não é? Que é como a gente vê o desenvolvimento nas crianças. Olha, está engatinhando. Olha, agora está andando. Olha, agora está correndo. Algumas correm antes de andar, né? Nem sabe andar e já corre. Agora está começando a comer sozinho. Eu tive reunião ontem lá com a professora do Estevão, e ela falando da autonomia das crianças. Não, eles estão aprendendo a ir para o banheiro sozinho, eles estão aprendendo a se limpar sozinho. Ela falou, vai vir umas cuecas meio freadas aí, vai vir uns problemas aí. Mas é a autonomia deles, eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo a colocar a própria comida sozinhos. Ou seja, eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo. E na nossa realidade espiritual deve ser a mesma coisa. A pessoa está crescendo, a pessoa está amadurecendo, a pessoa está se desenvolvendo. Ela engatinhava na fé, mas agora ela anda na fé. E mais adiante ela vai poder correr, porque ela se desenvolveu, porque ela cresceu. E a gente precisa desejar esse crescimento, buscar esse crescimento. Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu cresço? Como é que eu amadureço? Como é que eu me fortaleço na fé? E Pedro diz, então desejem isso, porque agora vocês já provaram que o Senhor é bom. É o que a gente canta aqui domingo após domingo, que Deus é bom. Então a gente já provou que Deus é bom, então agora tudo que a gente precisa é ficar mais perto dEle, é nos conectar mais com Ele, é nos desenvolver mais nele. Porque a gente já sabe que Ele é bom, a gente já sabe que Deus não vai nos rejeitar, a gente já sabe que Deus não vai nos chutar para longe, a gente já sabe que Deus não vai lançar na nossa cara os nossos pecados, porque Ele já nos perdoou na cruz. Então a gente já sabe disso. Antigamente, a lógica do Antigo Testamento era que era perigoso se aproximar de Deus. A pessoa que se aproximava de Deus em pecado, ela podia morrer instantaneamente. O sacerdote que entrasse lá no lugar santíssimo em pecado, podia ser fulminado com fogo estranho sobre o altar. Havia casos a respeito disso. Alguém que tocasse na arca da aliança indevidamente, morria instantaneamente. Havia um medo de se aproximar de Deus. Era perigoso, porque os pecados poderiam causar morte instantânea do ser humano que se aproximasse de Deus pecaminoso. Mas aí vem Jesus, que se interpõe entre nós e Deus. E agora não há mais esse perigo. Agora nós nos aproximamos de Deus já perdoados por Cristo. Agora não há risco do chute e da morte por conta do nosso pecado, porque Cristo já morreu por nós. E Pedro está dizendo isso. Agora vocês já sabem que Deus é bom, agora vocês já têm um livre acesso, agora vocês já têm um caminho. Por que não se aproximar? Por que não estar junto? Por que não crescer? Por que não ter comunhão? Por que não se desenvolver junto a esse Deus que é bom e que não nos rejeita? E ele diz, à medida que se aproximam dele, ele é a pedra viva, agora falando de Jesus, que foi rejeitada pelos homens, mas foi escolhida por Deus como uma pedra preciosa. Vocês estão sendo utilizados também como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. Pensem na lógica antiga de construção. A lógica antiga de construção, eu não sei se você já esteve em lugares muito antigos, em construções feitas somente de pedras. Mas essa é a época do tempo bíblico. As construções não tinham ferragens e alicerces. O que elas tinham?
uma grande pedra angular, que fazia às vezes de uma sustentação mais forte. E depois a construção vinha com pedras menos fortes do que aquela pedra da base, para edificação. É bonito ver esses lugares e essas construções antigas, né? Consolidadas apenas com pedras. A gente fica impressionado, porque hoje tem sistemas de ferragens que conectam, e de concreto e tal, e na época era pedra, somente pedra, no máximo o barro ali, para dar conexão entre uma pedra e outra, para fazer ali um certo cimento, uma certa cola entre uma pedra e outra, mas eram somente pedras, não tinham as ferragens e as tecnologias de hoje, mas se sustentavam, muravam cidades inteiras. O muro de Jerusalém ainda está lá, as bases são muito, muito antigas, a gente vê os níveis diferentes das pedras, e as pedras antiquíssimas, lá como base de sustentação, de muros gigantes, que faziam a proteção de cidades inteiras. E a Bíblia diz para nós que, primeiro, Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de sustentação desse edifício, e esse edifício é a igreja. Mas nós também somos pedras vivas, que estamos sendo colocados na edificação da igreja. Você é uma pedra, eu sou uma pedra. Nós não somos a maior pedra, nem a pedra mais forte. A maior pedra e a mais forte é Jesus, que está nos dando a base de sustentação. Mas também nós somos pedras. E a pedra tem uma característica de força, né? De sustentação. Agora, tem gente que é tão melindroso que é uma pedra de areia. Aí desmancha quando chove, desmancha quando venta, desmancha. Não deve ser assim no nosso caso. A gente tem que ser pedra forte. Por quê? Porque quando uma pedra se desmancha, o muro fica instável. O risco de desabamento fica maior. Uma pedra se desmanchou. De vez em quando a gente vê uma tragédia, né? Um prédio mal construído. Um prédio que usou-se mais areia do que deveria. E aí racha, e aí cai, e aí desaba. Não era consistente aquela construção. Não era forte o suficiente aquela construção. Que ruim. Agora, o que a Bíblia chama a gente para ser, é essas pedras que vão construindo um edifício forte. É verdade que a gente pode não ser a pedra mais forte de todas. É verdade que a gente pode ser não a pedra maior de todas. Ok, a pedra mais forte e maior de todas é Jesus. E Ele está na base de sustentação. Mas a gente não pode ser uma pedra que se desmancha por qualquer coisa também. A gente precisa ser uma pedra, não um bolo de areia. Porque a gente vai se construindo e se edificando como edifício de Deus. E a nossa força como comunidade tem a ver com essas pedras conectadas uns aos outros e fortes, dando sustentação de um para o outro. Porque as pedras que vão sendo edificadas e vão sustentando, porque tem uma outra pedra aqui do lado, tem outra pedra aqui do lado, tem outra pedra aqui embaixo e tem outra pedra aqui em cima. E a gente vai se sustentando, se fortalecendo nessa conexão, de forma que o peso não está sobre um, mas o peso está dividido sobre vários. E é essa a ideia da boa edificação. O peso está dividido e equilibrado
sobre essas várias pedras, mas todas elas igualmente importante, igualmente parte da sustentação da igreja do Senhor. Tem gente que cai na besteira de achar que é sozinho igreja, né? Ah não, eu sou a igreja do Senhor. Não, não é certo. É totalmente equivocado. A Bíblia diz que nós somos a igreja do Senhor enquanto conjunto de pessoas, não enquanto unidade de pessoas. Nós somos o corpo de Cristo. Você sozinho é no máximo um dedo de Cristo. Mas não é o corpo de Cristo, você sozinho. Você junto é o corpo de Cristo. Sozinho, você só é um pedaço. O muro é um muro, a construção, o edifício é construção com muitas pedras conectadas umas às outras. E aí faz a conexão, aí faz o edifício, aí faz o muro. A pedra sozinha é só a pedra. A pedra solitária lá no canto, no chão, é só a pedra. Sozinha. Ela é parte do edifício, estando aqui no edifício. Estando conectada nesse todo. Então, a nossa ênfase individualista talvez nos engane. E faz a gente achar que a gente sozinho é o edifício. Que a gente sozinho é o corpo. Que a gente sozinho é o povo. Não. Não se esqueçam. A própria palavra de Deus, ela foi escrita para a comunidade. Num primeiro momento, o povo de Israel. Num segundo momento, a igreja do Senhor. É sempre para a comunidade. É lógico que dentro dessa comunidade, Deus tem as suas ações individuais. Deus dá experiências para nós individualmente. A gente vive coisas que são só nossas. Porque Deus também não tira a nossa individualidade, é verdade. Nós nos juntamos como corpo, mas ainda assim nós somos indivíduos. Não precisamos misturar e perder a nossa identidade. Não. Podemos e devemos preservá-la conosco. Mas, nunca na história da Bíblia, Deus pensou em indivíduos. Deus sempre pensou em povo. E inclusive quando Deus fala com indivíduos, Deus fala com indivíduos em vistas do povo. Deus chama Moisés e fala, vai lá Moisés, liberta o meu povo. Deus chama Josué e fala, vai lá Josué, lidera o meu povo. Deus chama os apóstolos e fala lá, agora vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, vão ajuntar o povo. Então ainda que Deus chame pessoas, chame você, chame a mim, é sempre em função do povo, desse coletivo. Um dos meus mestres também me disse, Deus não está salvando pessoas, Deus está redimindo a humanidade. Para isso Ele salva pessoas, mas o projeto é maior, Deus está redimindo a humanidade. E aqui na linguagem de Pedro, Deus está edificando a igreja. E Deus edifica a igreja com essas pedras vivas que Ele vai estabelecendo. E aí Ele diz que nós somos essa pedra viva que forma essa casa espiritual. Essa é uma figura para a igreja. E Ele diz, eu ponho em Sião a pedra angular, uma pedra escolhida, que aquele que confia nela jamais será envergonhado. Aqui está falando de Jesus. Jesus é a nossa pedra mais fundamental. A gente se escora um no outro, como pedras menores. E precisamos, tá? Precisamos uns dos outros aqui, de apoiar, ombro a ombro. Mas a pedra que nos sustenta a todos, é Jesus. É essa pedra maior que está na sustentação. A gente precisa uns dos outros aqui como apoio, como irmãos. Mas Jesus é essa pedra de sustentação.
E ele diz que é uma pedra preciosa, mas que alguns rejeitaram. Aqueles que rejeitaram tropeçam nela e caem, porque eles desobedecem, porque eles rejeitam. Mas não é o nosso caso, a gente se sustenta. Quem não se sustenta em Jesus, vai ter que se sustentar numa outra coisa. Há quem se sustente no dinheiro, há quem se sustente numa ideologia, há quem se sustente em outra pessoa, e aí quando essa pessoa vai embora, acabou o mundo. Há quem se sustente no trabalho, na profissão, aí quando aposenta, acabou o mundo. Quando é demitido, acabou o mundo. Nós nos sustentamos em Jesus. A nossa base de sustentação é Jesus. Nós nos apoiamos uns nos outros, mas temos Jesus como nossa base de sustentação. E aí Jesus diz para nós: vocês são uma geração eleita, eleita por Deus, chamada por Deus, um sacerdócio real, sacerdotes de Deus, uma nação santa, santificados por Deus, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que estamos fazendo um Natal missionário? Porque nós queremos anunciar essa maravilhosa luz. Nós queremos anunciar que nós saímos das trevas para essa maravilhosa luz. Nós queremos convidar pessoas para essa maravilhosa luz. E aí isso nos põe na responsabilidade de sacerdotes. Eu acho que a gente não para muito para pensar nisso, porque não é da nossa cultura. Mas pensa o seguinte: os sacerdotes e ainda são, para as religiões que têm sacerdotes, o sujeito mediador entre pessoas e Deus. Não se chegava a Deus se não se passasse por um sacerdote. Não se conectava com Deus se não fosse mediado por um sacerdote. Essa é a lógica das religiões. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. É aquele que ele é ao mesmo tempo o sacerdote e ele ao mesmo tempo é o sacrifício. Porque os sacerdotes ofereciam um sacrifício, né? Recebia um animal, sacrificava, derramava o sangue sobre o altar, fazia o ritual. E Jesus, Hebreus vai mostrar para a gente que ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício, ele próprio. E aí a gente propagou que para nós não há sacerdote. Não há sacerdote. Porque Jesus é o sumo sacerdote e a gente chega a Deus por meio de Jesus, acabou. Não há sacerdote. Mas é interessante que Pedro diz assim: há sacerdote. Há sacerdote. Mas agora, a diferença é que o sacerdote não é aquele grupo da tribo de Levi. A diferença é que o sacerdote não é aquele pessoal que usa uma roupa especial. A diferença é que o sacerdote não é aquele trabalhador do templo. Agora o sacerdote somos todos nós. Ele diz que nós somos os sacerdotes. Nós temos um sacerdócio real. Então nós temos responsabilidade da mediação das pessoas com Deus. Nós temos responsabilidade da mediação daquelas pessoas que ainda não viveram essa experiência transformadora, que ainda não nasceram de novo, que ainda não conheceram a Deus. Nós temos a responsabilidade de mediar a relação delas com Deus. Eu sei que nós, como pais e mães, nós ficamos preocupados com essa mediação dos nossos filhos, né? Nós os colocamos como sacerdotes dos nossos filhos, entre nossos filhos e Deus. Então a gente se preocupa em orar com eles antes de dormir, a gente se preocupa em contar as histórias bíblicas para eles. E fazemos bem, é isso mesmo. Mas acontece que nós também somos sacerdotes entre as pessoas lá de fora e Deus. Que o caminho para Deus é Jesus, mas o caminho para Jesus
passa muitas vezes por nós, passa muitas vezes pela igreja, passa pela nossa própria vida como sacerdotes do Senhor. E nós não podemos nos isentar dessa responsabilidade, de sermos pedras vivas, de sermos nação santa, de sermos o povo eleito e de sermos sacerdotes do Senhor. São privilégios, mas também são responsabilidades. O Homem-Aranha já ensinou isso pra gente, né? Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. É isso mesmo. Algumas pessoas pegam esse texto como um privilégio e diz: olha que maravilha, eu sou do povo escolhido de Deus. Olha que maravilha, eu sou da nação santa de Deus. Olha que maravilha, eu sou o sacerdócio real de Deus. É verdade. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas pense também na responsabilidade disso. Eu sou a nação santa de Deus. A minha vida tem que ser santa por conta disso. Eu sou o sacerdócio real de Deus. Eu preciso estar disposto a ser uma referência espiritual por onde as pessoas passam para se encontrar com Jesus. Eu sou um sacerdote, eu sou uma sacerdotisa do Senhor. Também é uma responsabilidade, né? Eu sou uma pedra do edifício de Deus. Eu sou uma pedra desse edifício. Eu estou como parte dessa sustentação. Não sou a parte principal é Jesus. Mas eu sou parte dessa sustentação, desse edifício do Senhor. O chamado, meus irmãos, é para a gente abraçar esse privilégio com toda a responsabilidade que ele traz. A gente abraçar isso e buscar se edificar mutuamente, crescer, se fortalecer e assumir o nosso lugar, assumir o nosso papel. Coisa difícil do nosso tempo é a gente assumir o nosso papel, não é? Autorresponsabilidade. A gente gosta de jogar a culpa nos outros. A gente gosta de dizer: ah, mas foi ele, mas foi fulano, mas foi ciclano. O Estevão dá chilique lá com a mãe dele. Eu falo: filho, por que você está falando assim com a sua mãe? Ele fala: mas ela me provocou. Ela brigou comigo primeiro. Ela gritou comigo primeiro. É sempre o outro, né? É sempre o outro. Muitas vezes o outro tem culpa. Mas o mundo precisa de que nós assumamos autorresponsabilidade. O mundo precisa que a gente chame no peito e diz: ok, é a minha parte. Ok, eu preciso fazer a minha parte. Ok, aqui tem responsabilidades minhas. Que eu até posso ter motivos para dizer: olha, tive um problema com o trânsito, não cheguei no horário. Tive um problema aqui da escola que eu estudei que não era tão boa, por isso a minha formação é meio deficitária. Tive problemas com a faculdade que eu fiz que não foi tão boa, então eu não me tornei assim um profissional maravilhoso. É possível até que seja verdade, mas não dá para ficar contando essa historinha o tempo todo. Nem para os outros e nem para a gente, muito menos para Deus. É hora cada vez mais da gente assumir a nossa responsabilidade e dizer: ok, é comigo. Tem muitos percalços, tem muita coisa, tem muito problema, mas é comigo. É minha parte e eu vou assumir qual é a minha parte. Diante de Deus, diante do mundo, diante da família, diante das pessoas, eu tenho de assumir a minha parte. Eu tenho de tomar as responsabilidades que eu tenho. E a responsabilidade que Deus está nos chamando hoje é: seja uma pedra, seja um sacerdote do Senhor. Uma pedra do edifício do Senhor, um sacerdote e uma sacerdotisa do Senhor. Para levar, para contar essa maravilhosa graça para as outras pessoas. Para mostrar e indicar essa maravilhosa luz para todas as pessoas do mundo. Que Deus nos ajude, porque a gente quer fazer isso
coletivamente como igreja, mas a gente quer que cada um de vocês também vivencie isso.